Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos chegando na sua casa com mais um Contraponto. No programa de hoje estaremos debatendo com os nossos amigos, né, dois jornalistas, Lincoln Lira e Lelé Arantes. Lelé Arantes, além de ser jornalista, é radialista e também é... Rapaz, fugiu aqui. É tanta emoção ao lado do Lelé que fugiu aqui, né? Ele, além de ser poeta, também é escritor. O Lincoln Lira Não, poeta, é eu não sou radialista, poeta. jornalista, é músico, né? E, acima de tudo, um grande líder, né, do nosso estado do Rio de Janeiro. O Lincoln é do Rio de Janeiro, mas está passando, né, as férias devidas e merecidas, né, com a sua família lá no Rio Grande do Norte e abriu espaço aí na sua agenda para poder aí debater com os amigos do Contraponto. Lelé e Lincoln, Lincoln e Lelé. Estamos seguindo aí numa semana essa, né, que vai se acalmando o tempo, né, mas as dores vão aumentando. E lá em 2011, né, precisamente no dia 11, no dia 12 de janeiro, parecia cenas de um filme de terror, né? Militares por toda parte, montanhas marcadas pelos deslizamentos, destroços, poeira, lama pelas ruas, bairros completamente devastados, imóveis que jamais se imaginaria que um dia seria abalado. Ruíram. E o pior de tudo, Lincoln, esse cenário foi devastador. Lelé, centenas de mortes que até hoje não foram encontrados. Estamos em 2022 e na última semana tivemos uma trágica, né, notícia, quando então nos deparamos com a tragédia na cidade imperial, a cidade de Petrópolis, né, que hoje registra um número muito maior de mortos da última tragédia de 2011. E aí, o Lelé, você que é de São Paulo, do interior de São Paulo, mas é mais do que carioca da gema, né? E eu costumo dizer, Lelé, que todo final de ano, né, cada um tem o seu pensamento com relação ao Natal e o Ano Novo. Eu prefiro ficar em casa com a família e pedindo a Papai do Céu que possa olhar, né, por aqueles que realmente precisam. Porque todo final de ano, né, Papai do Céu aponta e fala assim: agora vamos atingir aquele pedacinho ali do país, do mundo. E é normal, todo janeiro tem uma tragédia, né? Esse 2022 a tragédia foi na Bahia, né? Agora em janeiro 11, 12, a região serrana do estado do Rio de Janeiro ela ficou preocupada. E depois que passou o período, novamente aconteceu e Petrópolis foi aí massacrada. Lelé, como é que você avalia, né, ao longo da sua estrada aí de conhecimento e de vida, né, as tragédias que vêm assolando o nosso país? Bom, primeira coisa, vamos tirar Papai do Céu daí, né? Porque eu acho que Deus não está envolvido nessa coisa, né? Então, nós temos a natureza, e a natureza ela tem seus ciclos, ela tem os seus processos. Vamos pegar a questão de Petrópolis, por exemplo. Uma cidade, Teresópolis, Petrópolis, as cidades aí da região serrana do Rio, já diz tudo, é serra, né? Então, você tem morros, montes, montanhas e vales. E as cidades estão nos vales. Eu quero dizer, Demerval e Lincoln, que o problema não é Deus, o problema não é a natureza, o problema somos nós, seres humanos. Nós é que fazemos a coisa de forma errada. Nós é que construímos nos lugares errados. Eu vou contar apenas uma historinha aqui da minha cidade. Eu sou de São José do Rio Preto, a 450 quilômetros no interior, a 450 quilômetros de São Paulo, e nós estamos numa região relativamente plana. Mas São José do Rio Preto tem ondulações, tá? E, por incrível que pareça, eu vou citar, eu sei que vocês não conhecem, mas só para vocês terem uma ideia. Nós temos, primeiro, o Córrego dos Macacos. Faz assim. Aí, nessa outra descida como essa, nós temos o Aterradinho. Nessa descida como essa, tem o Canela. E depois temos o Borá e depois temos o Piedade.
A cidade surgiu aqui em cima e ela foi descendo, foi descendo. Em 1956, nós tivemos um arquiteto paulistano aqui, chamado Eiras Garcia, que fez um projeto de zoneamento, de planejamento urbano para a cidade e previu a construção de avenidas ao longo dos córregos, que eu citei o nome agora. Por exemplo, o córrego Canela, onde tem a principal avenida da cidade. Ele queria que as margens das avenidas ficassem a 40 metros de distância da margem do rio, do córrego. O que eles fizeram? Por causa da especulação imobiliária, construíram as avenidas em cima, praticamente em cima. O canal do rio, do córrego, é o canteiro de obras da avenida. Resultado, enchente. Todo ano, enchente. E algumas mortes, inclusive mortes de bombeiros. Né? Foi preciso que, depois de 60 anos, se fizesse uma série de intervenções em todos os espaços públicos nesses fundos de vale para poder amenizar as enchentes em São José do Rio Preto. É isso. Se tivesse respeitado o plano do Eiras Garcia, é provável que nós não sentíssemos o efeito dessas enchentes da forma como a gente sentiu, com perdas de vida, perdas de carros, perdas de casas, perda de tudo. Então, respeite a natureza. Pô, se aqui é o lugar onde vai passar a água, meu amigo, deixa o espaço da água, porque todo mundo sabe que água e fogo são duas coisas incontroláveis para o ser humano. Então, o problema não é Deus, o problema não é Papai do Céu, o problema não é a natureza, o problema somos nós, seres humanos. Está aí a palavra do historiador e jornalista Lelé Arantes. Lincoln, você concorda com o Lelé, Lincoln? Concordo plenamente. Assim, acho muito coerente essa fala do Lelé, no sentido de, entre aspas, né, a gente isentar Deus daquilo que o homem faz de errado. Então, às vezes a gente fica querendo, de uma maneira subjetiva, colocar a culpa em Deus, quando, na verdade, a natureza, ela fala, a natureza, ela tem uma maneira de se comunicar com a gente, e minimamente a gente tem conhecimentos tecnológicos e científicos de perceber de como a natureza responde, como a natureza se processa na sua dinâmica da vida. Então, eu acho que tem esse vetor que o Lelé coloca muito bem, das construções irregulares, em lugares que não deveriam ser feitas aquelas construções, e isso vai de encontro à natureza e à possibilidade desse tipo de tragédia, que deixa todos nós entristecidos. E outro aspecto que eu queria abordar, Demerval, nesses acontecimentos, é que as autoridades, elas parece que negligenciam não só a fiscalização das construções, como também as medidas de contrapartida, sabe? Essa coisa de você ter atividades emergenciais de contrapartida para fenômenos da natureza. Então, a gente já sabe, já dizia o Tom Jobim, as águas de março fechando o verão. Então, a gente já sabe que vem água nesse período. O que nós devemos fazer se nós sabemos que existem lugares com construções irregulares e perto de montanhas e de lugares que podem haver esse tipo de desastre? Nós devemos ter medidas de preparo para isso. Então, equipes, muitas vezes, voluntários das próprias comunidades, que sempre atuam, muitas vezes eles são pegos de surpresa. Então, deveriam haver, por exemplo, metodologias de trabalho sincronizadas com as questões de meteorologia, dando alertas do que pode acontecer, retirando pessoas de alguns lugares e também equipamentos já perto dessas localidades. Equipamentos hidráulicos, muitas vezes, para esse tipo de tragédia, equipamentos de locomoção de pessoas, tanto de jet ski como lancha, como equipamento mesmo para remover as pessoas, essa coisa toda. Agora, sempre que acontece, a gente é meio que surpreendido. Então, eu não sou especialista. A gente até, em off, estava vendo aquela posição da ex-deputada Cidinha Campos,
querendo dar uma bronca no comandante do bombeiro em relação à maneira que eles atuam. Eu me sinto, às vezes, quando eu vejo essas situações, Demerval e Lelé, eu me sinto muito assim, não conhecedor da especificidade da localidade do que está acontecendo, na forma que o Corpo de Bombeiro e a Defesa Civil deva fazer. Me sinto um leigo. Mas o que eu posso falar é o seguinte, eu me sinto surpreendido. Eles não deveriam ser surpreendidos. Porque se eles são especialistas desse tipo de problema, eles não deveriam ser surpreendidos. Olha, vamos fechar esse primeiro bloco, né, em virtude do nosso intervalo comercial, e no retorno eu vou pegar carona na fala do Lincoln Lira, que quando fala sobre a ex-deputada Cidia Campos, e vou falar sobre a questão política, né? Nessa tragédia de Petrópolis, eu nunca vi tantos parlamentares, né, na cidade petropolitana. Parlamentares, inclusive, que nunca visitaram Petrópolis, mas lá estavam, né, depois da tragédia. Mas esse assunto estarei falando aqui com o Lelé Arantes e Lincoln Lira, logo após o nosso intervalo comercial. Muito bem, estamos de volta com o Contraponto, hoje recebendo o historiador e jornalista Lelé Arantes, né, e também o jornalista e músico Lincoln Lira. Lincoln, em 2011, na tragédia da região serrana, o governo federal era, né, administrado pela então presidente da República, a senhora Dilma Rousseff. E naquele momento ela encaminha especificamente para a cidade de Teresópolis a deputada federal Benedita da Silva, que rodou primeiro, segundo e terceiro distrito da cidade teresopolitana. E o que muito me surpreendeu, Lincoln e Lelé, quando nós chegamos, eu estava naquela comitiva, e quando nós chegamos no bairro chamado Campo Grande, que foi aonde iniciou a devassa na cidade de Teresópolis, quem lá estava era o então deputado Gabeira, do Partido Verde. E toda a imprensa presente, né? E aí teve um rapaz que falou, ali o Gabeira, olha ali o Gabeira. E aí os jornalistas seguiram para o Gabeira. E o Gabeira falou assim, olha, eu gostaria que vocês me respeitassem, né? Eu não estou aqui para dar entrevistas, eu estou aqui para conhecer a realidade da cidade de Teresópolis, o que ela vem sofrendo, não como parlamentar, mas como cidadão. E aí, como a reportagem não teve êxito, né, na fala do Gabeira, seguiu então para Benedita, que deu entrevista para Norte, Sul, Leste e Oeste do Brasil. E aí, Lincoln e Lelé, eu reparo que agora na cidade de Petrópolis, né, eu até debati com a minha esposa essa semana, porque nós temos amigos lá na cidade de Petrópolis e ajudamos alguns amigos, e aí ele falou assim, não, vamos para lá, vamos ajudar, tal. Eu falei assim, não vamos fazer nada disso, deixa a poeira assentar um pouquinho, porque, na realidade, nós vamos a Petrópolis, nós não vamos ajudar em nada, muito pelo contrário, nós vamos atrapalhar. Essa é a grande verdade. Mas eu observei, o Lelé e Lincoln, vou dar aqui um exemplo simples, né? Peço até que o nosso amigo, o Marcelo Rosa, coloque para os nossos telespectadores, um vereador da cidade de Teresópolis conseguiu um caminhão de água e fez questão de registrar que estava levando para Petrópolis, né, um caminhão de água. Você tem esse vídeo aí, o Marcelo Rosa? Boa tarde, gente. Hoje é quinta-feira, é aproximadamente agora 12h20, e eu vim acompanhar o envio de um caminhão de água que eu, junto com o presidente Leonardo Vasconcelos, estamos encaminhando agora para Petrópolis, para ver se a gente consegue pelo menos amenizar um pouquinho daquela tragédia e aquelas pessoas que estão tão necessitadas. É isso aí, gente. Vamos trabalhar, vamos dar as mãos para o melhor de todos. Um abraço. Olha, eu nunca vi, né? A gente tem aqui, a produção tem mais uns 300 vídeos aí. Todo político que agora está ajudando Petrópolis faz questão de fazer uma selfie, registrar e falar assim, eu estou dando, hein? Eu estou dando, hein? Qual é a sua avaliação com relação a isso, o Lincoln? Cara, eu acho assim, as pessoas se aproveitarem
dessas circunstâncias. Eu lá na igreja, onde eu sou pastor, a gente está com um ponto base de recolhimento das coisas. E aconteceu o mesmo debate. As pessoas queriam se envolver em ir lá para Petrópolis. Eu falei, não tem nada a ver a gente ir para lá. A gente vai identificar quem pode receber isso lá e encaminhar para lá, para que as pessoas que têm essa especificidade de conhecimento da região possam alocar esses recursos da melhor forma. Eu acho isso, assim, eu fico até constrangido, Demerval, de coração, porque eu também reparei a mesma coisa. Eu acompanhando aqui pela internet, vi deputados federais, deputados estaduais, vários, todos na região serrana. Deputados que não têm essa característica em relação de conhecer a região e, como você falou, nem nunca visitaram a região. Então, eu acho assim, se aproveitar da situação, é uma coisa meio demagógica, sabe? Meio fake, uma linguagem moderna, assim, meio personagem. Eu acho que a preocupação e o sofrimento, todos nós estamos envolvidos nisso, de sentir as perdas e todo esse acontecimento. Agora, quando você vai tomar uma ação, quando você vai ter uma ação de ajuda, você não precisa propagar o que está fazendo, entendeu? Não precisa propagar o que está fazendo. É só você efetivamente fazer para quem já está lá, em loco, fazendo. E ajudar essas pessoas ou com equipamentos, ou com produtos, sabendo a necessidade. Inclusive, eu, às vezes, quando a igreja se envolve nessas coisas, eu tenho sempre um problema de, primeiro, identificar qual é a necessidade. Quer dizer, manda roupa, manda não sei o quê. Às vezes a necessidade não é roupa, às vezes a necessidade é água potável, às vezes não é água potável, é coisa de higiene pessoal. Então, até isso, eu às vezes acho um certo equívoco das pessoas não terem o conhecimento verdadeiro do que aconteceu para ajudar de forma efetiva. Quanto aos nossos amigos aí que fazem imagens do que estão fazendo, do que estão ajudando, eu acho de uma ação leviana e muito feia, assim, constrangedora. Lelé, nós temos também aqui um deputado da região serrana, da cidade, quer dizer, deputado não, ex-deputado, né? O Marcelo Rosa até recebeu esse material também. Ele era deputado estadual, na última eleição veio candidato a deputado federal, perdeu as eleições, né? E a tragédia mexeu com ele, né? Porque ele também esteve em Petrópolis, né? Eu não sei se foi para reconhecer o que lá estava acontecendo, né? Em loco, né? Pedi até a nossa produção para colocar a foto que recebemos. Está aí o ex-deputado Milton Salomão, né? Fazendo ali a avaliação do carro, né? De acordo com a enchente que lá tivemos em uma das ruas de Petrópolis. Temos outras imagens também de Salomão, ele agora apontando para os carros que estão dentro dos rios, né? E aí, Lelé, ficou aqui na cidade de Teresópolis, ficou um debate, né, na classe política, e aí eu queria saber do amigo, por exemplo, essa foto aí, Lelé, nós temos aí os vereadores, né, os vereadores do município de Teresópolis, esse de branco, batendo palmas, né, é o prefeito da cidade inaugurando uma escola. E ao lado do prefeito está o ex-deputado Milton Salomão, que naquele momento ali, pelo menos no meu entendimento, ele está ali como autoridade, né? E aí, o Lelé Arantes, eu te pergunto, isso é normal no processo eleitoral não oficial? Porque nós estamos numa pré-campanha, Lelé. Pode falar, fica à vontade, Lelé, fica à vontade. No mundo da política, no campo da política, né, há muito mais coisas do que se imagina a nossa vã filosofia, né, usando aqui uma frase que seria de Hamlet, mas não é. E é natural que, de repente, ex-deputados, ex-vereadores, ex-prefeitos, futuros candidatos estejam presentes em inaugurações, vai lá bater palma, se possível, usa a palavra, né? E é o famoso papagaio de pirata, né? O cara está ali para se mostrar, para ser lembrado, porque você sabe, Demerval, e o Lincoln também sabe, todos nós sabemos que a política é a arte de aparecer. Quanto mais você é lembrado,
mais possibilidade você tem de ser votado. Então, eu acho que é natural o ex-deputado estar ao lado do prefeito e tentar ganhar um apoio do prefeito e mostrar, olha, está vendo, eu estou aqui com o prefeito, então eu sou candidato agora em outubro, vote em mim, tal, porque eu vou estar aqui ajudando a cidade. Eu acho que é natural, né? É claro que, no meu ponto de vista, eticamente falando, isso é um aproveitamento, né? Você está aproveitando de uma oportunidade. Mas, como político e como pré-candidato, eu acho que é natural estar aí. Olha, está vendo aqueles 2 carros ali que estão sendo engolidos pela água? Se eu for deputado, não vai engolir mais essa água. Pronto, olha que coisa bacana aí, tá vendo? Eu vou ser eleito deputado, nunca mais a água vai pegar. É 3 carros, se não me engano, que tem aqui. Ó, tá vendo esse aqui no poste? Nunca mais isso vai acontecer. É claro que a gente sabe que isso não é verdade, né? Mas o político tem o dom de prometer sempre aquilo que ele não pode cumprir. É uma pena. Olha, antes de fecharmos esse segundo bloco, né, eu vou pedir a nossa produção, e o que me chamou muito a atenção também essa semana, Lelé e Lincoln, foi o debate-boca, né, da radialista da Rádio Tupi, a Cidinha Campos, ex-deputada, né, ex-vereadora da cidade do Rio de Janeiro, ex-deputada. Eu não sei qual é o entendimento do Lincoln, do Lelé, a corporação, né, os bombeiros militares chegaram na cidade de Petrópolis no dia da tragédia e estão trabalhando até a data de hoje de forma incansável, né? Inclusive, eu moro na cidade de Teresópolis, todos sabem, né? E essa semana eu parei em um restaurante ali na rodovia Washington Luiz, numa lanchonete, melhor dizendo, e aí, naquele momento, vinha um carro do Corpo de Bombeiros, e os bombeiros, Lincoln, estavam sujos da cabeça aos pés, né? Deviam estar ali no rendimento, né, de equipe, e naquele momento eu até fiz ali um discurso motivacional a eles, né, parabenizando pelo árduo trabalho que vem acontecendo, e citei a fala da Cidinha Campos, e eles me responderam prontamente. Olha, eu fico feliz, a Cidinha pode cobrar à vontade, mas eu fico feliz com isso, com a resposta da população. E o pessoal que está em casa aqui nos acompanhando nesse momento, que não acompanhou parte, né, da entrevista da Cidinha Campos com o comandante do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, o comandante Leandro, né? Você que está em casa, preste atenção na fala da Cidinha Campos. Bom, secretário, eu acabei de criticar muito o senhor aqui no programa. Eu acho que o senhor não é a pessoa adequada para o cargo. O senhor se acha adequado a ocupar o comando do Corpo de Bombeiros nesse momento, nessa tragédia? Sim, estou preparado para isso. E o Corpo de Bombeiros... Há quanto tempo o senhor não vai num quartel? Há quanto tempo o senhor não participa de uma operação do Corpo de Bombeiros? Como essa? Como essa é difícil mesmo. O senhor estava lá encostado num gabinete da Alerj. Quanto tempo o senhor ficou na Alerj? Fiquei na Alerj há aproximadamente 6 anos. 6 anos? Exatamente, Cidinha. 6 anos sem fazer uma operação? E de repente o senhor chegou numa cartola de mágico, pá! No comando da polícia, do comando dos bombeiros? Como é que o senhor me diz, ao encontrar aquela tragédia, o senhor diz, por enquanto, não disse a palavra por enquanto, nós sabemos da morte de uma pessoa e 5 desaparecidos, não dava para o senhor ver que aquilo era um hecatombe? Ô Cidinha, eu não sei se você tem essa informação. A chuva que aconteceu no município de Petrópolis, vou repetir para você,
A chuva que aconteceu no município de Petrópolis foi a maior chuva da história do país. Choveu 266 milímetros durante 3 horas. Isso não tem nada a ver com a atuação. O Corpo de Bombeiros está aqui preparado. Não está preparado, coronel. Está preparado. Não está preparado porque a população está dizendo que os bombeiros não têm equipamento, que quando muito tem aquela lanterninha na testa. Nós somos o maior e o mais equipado Corpo de Bombeiros do Brasil. Então o Brasil está falido. Cidinha, você não tem informação. Eu tenho informação. E eu ouvi o povo falando. Como é que você... Nós estamos ouvindo o povo. Não tem equipamento. Você não tem essa informação. Você não pode afirmar o que você não está vendo. Eu estou vendo. Eu estou vendo as pessoas catando cadáveres com as mãos, coronel. Eu estou vendo a troca de pessoas para serem enterradas. Eu estou vendo gente que não tem comida. Eu estou vendo, porque hoje não é a autoridade que vê, é o povo inteiro que vê. E a internet circula e a gente tem imagens. Somos uma única nação. Bem, somos uma única nação, Lincoln Lira e Lelé Arantes. Vocês têm aí 1 minuto para pensar, né? E degustar a palavra da Cidinha Campos e debater com contraponto logo após o nosso intervalo comercial. Muito bem, estamos de volta com o terceiro bloco do Contraponto e hoje ainda nota 0 e a nota 10, né, dos nossos debatedores. Lincoln Lira e Lelé Arantes. Nós estamos aqui no estúdio, né? Nosso estúdio remoto aqui do Contraponto, e obviamente que somos palpiteiros e curiosos, né? A fala da Cidinha era uma fala do coração, era uma fala de uma especialista, né, do Corpo de Bombeiros do nosso país, ou era uma fala teatral? Lelé Arantes. Olha, eu sou fã da Cidinha. Eu já acompanhei bem o trabalho dela, mas eu acho que nesse caso específico ela está mirando a eleição em outubro, porque a gente está acompanhando. Estou a quase mil quilômetros de distância, acompanhando a tragédia de Petrópolis, e estou vendo os bombeiros trabalharem, estou vendo a população de Petrópolis trabalhando, tentando ajudar. Acho não, eu tenho certeza absoluta que os bombeiros estão dando o melhor do que eles podem dar para poder ajudar a população de Petrópolis. Penso que quem errou no início foi o governador, que disse que não precisava de enviar gente para lá, gente especializada, e depois eles acabaram admitindo que precisava desse povo, dessa ajuda. Agora, acho que a Cidinha misturou alguns alhos ali com bugalhos. Por exemplo, o que o Corpo de Bombeiros tem a ver com estar faltando comida, que tem gente passando fome? O Corpo de Bombeiros não tem nada a ver com isso. Dá um tempo. Agora, se o Corpo de Bombeiros não está bem equipado, quem tem que falar isso são os bombeiros, não é a população. A população não entende nada de bombeiro, não sabe o que é isso. Para com isso, gente. Sabe, isso foi, acho que 90% da fala da Cidinha foi fala política, teatral, voltada para a campanha eleitoral. Agora, eu quero chamar a atenção para uma coisa, Merval, eu acho que é algo que nós precisamos de discutir no país. Nós somos uma nação só até um certo ponto. Nós somos uma nação só até a hora que a gente para pensar. Porque eu não conheço a realidade de Petrópolis. Mas você pode me dizer se alguém de algum bairro chique de Petrópolis perdeu a família e perdeu casa nessa tragédia? Porque eu não sei. Eu gostaria de saber. Nessa tragédia, não, porque foi no bairro específico, né? Ali no Morro... Exatamente. Ali, essa tragédia, não. Então, nós não somos uma nação só. Porque quem está morando lá no morro é quem não pode morar nos lugares onde não corre perigo.
Quem está morando no morro é quem mora em áreas de risco. Então, nós não somos uma nação só, não. Nós somos várias nações. A nação protegida não passa por catástrofes. Quem passa por catástrofes é a parte da nação que não é protegida. É a parte da nação que mora na encosta das barreiras de Brumadinho, de Mariana, nas encostas de Teresópolis, nas encostas de Petrópolis. Então, vamos parar com esse negócio que nós somos uma nação, só porque isso é discurso. Isso é conversa para boi dormir, sabe? Para inglês ver. Então, vamos dar nome aos bois. Quem sofre com os problemas no país são os pobres, mesmo sendo uma tragédia provocada por questões da natureza. A tragédia foi no bairro Alto da Serra, né? No Morro da Oficina, que por sua vez, neste ano de 2022, né, a chuva ela foi concentrada especificamente ali no bairro Alto da Serra, no Morro da Oficina, diferente da tragédia de 2011, porque a tragédia de 2011 ela foi espalhada, né, em todos os distritos de Petrópolis. Né? Qual é o distrito, em tese, o distrito dos ricos petropolitanos? É o bairro de Itaipava, né, que todos chamam cidade de Itaipava, né, mas não é a cidade, é um bairro. E ali em Itaipava é onde moram os ricos, né, os milionários, mas que também foram atingidos. Né, diferente, né, agora... Morreu gente lá em Itaipava? Morreu. Na mesma proporção dos bairros pobres? Não teve. Na verdade, não teve uma. Você vê, por exemplo, essa tragédia agora de 2022, nós temos um número muito maior, né, assim, nos números oficiais, um número muito maior de mortos do que da tragédia de 2011. Exatamente. Né? Lincoln, qual é a sua avaliação aí, né, da Cidinha Campos? Né, inclusive o comandante do Corpo de Bombeiros, quando ele não refugou para a Cidinha, ele falou: Cidinha, você também, quando era deputada, a senhora tinha em seu gabinete vários oficiais à disposição do seu gabinete. Ele deixou isso claro para ela. E ela não gostou de ouvir quando ele disse a ela que também ela tinha em seu gabinete vários oficiais à disposição. Lincoln Lira. Eu com muita atenção ouvi a fala e concordo com o Lelé no sentido de que, assim, Demerval, é um discurso político, né? A gente que tem o envolvimento de entender, às vezes, os entremeandos da política, né? Por se candidatar e conhecer pessoas, entender essa questão da homilética, né? Da oratória, da fala. Então, a Cidinha ela é muito famosa por ter uma capacidade de comunicação muito grande. Eu também sou fã da Cidinha como comunicadora. Mas nesse assunto específico é muito nítido a colocação dela de interesse político de uma possível candidatura, se aproveitando das circunstâncias. Em primeiro lugar, o fato do cara estar 6 anos num gabinete não tem nada a ver o cara não ser operacional. Porque se o cara é treinado, e se o cara está na posição de comando, geralmente ele não vai operar, ele vai liderar, ele vai gerir a operação. E isso é cerebral, é muito mais cerebral do que mão na massa. Então, primeiro equívoco da fala. O segundo, que o Lelé colocou muito bem, é as pessoas estão passando fome. Não tem nada a ver com bombeiro nem defesa civil. Isso aí são as secretarias da Prefeitura de Petrópolis que devem se preparar no sentido de dar suporte a esses acontecimentos da necessidade da população que tenha sofrido com a tragédia. E eu volto na questão, assim, o Corpo de Bombeiro, ele é a ponta do iceberg. O Corpo de Bombeiro, na verdade, como você colocou muito bem, nós devemos toda a motivação e o incentivo para que eles, depois do leite derramado, tenham os melhores equipamentos e a melhor força de incentivar, de deslocar pessoas para aquele lugar, para atenuar os sofrimentos daquilo que já aconteceu. E quanto a equipamentos também, o Lelé colocou muito bem, ela desconhece. Quem mais conhece se o equipamento é útil ou não tem equipamento ou precisa de outros equipamentos que sejam mais úteis, é o próprio Corpo de Bombeiro que tem essa fala.
Essa fala não é da população. O que a população tem é um grito de sofrimento. Realmente, olha, minha casa caiu, eu vi depoimentos assim, eu tenho filhos soterrados aí. Então aí, o que depende é força, no sentido de capacidade de tirar aquela terra o mais rápido possível, cães farejadores, pessoas especializadas com equipamentos hidráulicos, para que haja uma velocidade na tirada daqueles escombros para essas pessoas serem resgatadas. E isso, quem conhece, é gente especializada. Então, não é a Cidinha. Então, o que a Cidinha está fazendo é pegar o microfone da Rádio Tupi e usar como falante, entendeu? Em relação a essa tragédia. Quanto à questão, quando ela cita que o cara está no gabinete, eu acho que deve ser algum tipo de revanchismo. Deve estar em algum gabinete que é diferente da posição política dela, então ela quer atingir o cara e trazer o holofote para o discurso dela. Então, essa é a avaliação que eu faço. Quanto à tragédia em si, eu volto a repetir, cara. Eu acho que falta, eu acho muito, muito quando ele fala, o bombeiro, o comandante fala, choveu 255 milímetros em 3 horas, é a maior chuva e tragédia nesse sentido da história do Brasil. Eu posso ser surpreendido, mas eles não podem ser surpreendidos. Eles deveriam ter uma metodologia para que isso, de alguma forma, de maneira prévia, há algum alerta, algum encaminhamento de tirar as pessoas daquele lugar. Alguma coisa tem que ser feita antes da chuva cair. Porque não é possível. Até os indicadores meteorológicos, eles devem, de alguma forma, ser acessados para as pessoas que estão envolvidas nessas áreas. Não é possível que um corpo de bombeiro e uma defesa civil seja informado da chuva depois que a chuva está caindo. Não é possível. Eu estou de carro e a chuva cai, eu ligo logo o rádio para saber. Eu posso ser surpreendido, mas esses setores não podem ser. Não podem ser. Eu não sei como é que está no Rio Grande do Norte, aí Lincoln Lira, e não sei como é que está em São José, aí o Lelé. Mas aqui na cidade de Teresópolis, nesse momento aqui da gravação, aqui do Contraponto, chove torrencialmente, rapaz. Olha... Aí, tá vendo? Mas chove muito. Aqui tá um sol de brigadeira. Tá largando. Lelé, o atual prefeito da cidade de Petrópolis, o senhor Rubens Bom Tempo, era o prefeito da tragédia de 2011. Olha aí, o mesmo agora. Eu quero a sua opinião depois do nosso intervalo comercial. Muito bem, estamos de volta com o último bloco do Contraponto. Demerval, você perguntou do tempo aqui, ó. Aqui é o sol. Olha o céu, como é que está aqui, azul. Céu de brigadeiro, rapaz. Céu de brigadeiro. Céu de brigadeiro, é um negócio de louco. É porque aqui eu não tenho como mostrar, rapaz, mas está chovendo muita coisa. Aí eu já fico preocupado. De coração, Demerval, já fico preocupado, cara, porque... É tipo tragédia anunciada, né, cara? Tragédia anunciada. O Lincoln, a tragédia em Petrópolis aconteceu na terça-feira, né? E aí, Lelé, minha esposa estava retornando do trabalho na segunda-feira e ela nunca tinha pego a quantidade de chuva na serra de Teresópolis. Mas a chuva era muito pesada. E aí, naquela noite, né, o município que sofreu foi o município de Guapimirim. Guapimirim sofreu ali enchentes em alguns bairros que nunca tinha sofrido na sua história. Na terça-feira, retornando para casa, no trecho da estrada, chovia torrencialmente. E aí a cidade que sofreu foi a cidade de Petrópolis. Então, a cidade de Teresópolis está no meio, né? Lado esquerdo, Guapimirim, lado direito, Petrópolis. E a nossa cidade, graças a Deus, ela não sofreu. Lelé, o atual prefeito, né, na cidade petropolitana, essa semana ele deu uma declaração muito bonita. Olha, o governador do estado do Rio de Janeiro, o senhor Cláudio Castro, né, fizemos uma reunião hoje cedo, um café da manhã, e vamos dar um auxílio às famílias de R$1.000.
O governo do estado vai contribuir com R$ 800 e a prefeitura de Petrópolis com R$ 200, somando R$ 1.000. Vamos fazer agora um contrato de 6 meses e estudar os casos para beneficiar a população pelo período de 1 ano. E aí, Lelé? Bom, como você disse que é o nome do prefeito, Bom Tempo? Rubens Bom Tempo, do PSB. É ironia. Me desculpe a ironia, me desculpe aí, pessoal de Petrópolis, mas está precisando de mudar o nome do prefeito aí, né? Porque de Bom Tempo ele não está trazendo nada. Né? Sinto muito, mas se ele era em 2011 e é agora de novo, e Bom Tempo é o que o nosso prefeito aí não tem. Mas isso é uma brincadeira e não tem nada a ver com a dor e as perdas que as pessoas estão sofrendo. Eu quero começar, Demerval, dizendo o seguinte: eu sou absolutamente contra a campanha de vamos juntar água, vamos juntar não sei o que e levar lá para a cidade onde teve uma tragédia. Eu acho que isso é mexer com o emocional das pessoas. Não resolve o problema. Eu arrumar um caminhão de comida aqui e levar para Petrópolis hoje não vai resolver o problema. Eu corro o risco desse caminhão ser interceptado no meio do caminho e muitas vezes desviado aí em Petrópolis mesmo. E nós temos informações disso de Santa Catarina, de outras cidades onde aconteceram isso. A população mandou e nunca chegou a ajuda. Eu acho o seguinte: as prefeituras, o Estado e a nação precisam assumir esse tipo de problema. R$1.000 não é nada. Eu quero ver quem vai reconstruir a casa da pessoa. Vamos tentar entender o que aconteceu e o que acontece. Por exemplo, a Rede Globo mostrou essa semana que nos últimos 15 anos foram desviados 4 bilhões de reais que foram encaminhados ao Rio de Janeiro para ser usados, isso em 15 ou 20 anos, para obras de prevenção de acidentes naturais nas encostas das serras do Rio de Janeiro, provocado, inclusive, pela questão de 2011. Cadê esse dinheiro? Esse número de mortes que nós estamos tendo agora é resultado do desvio desses 4 bilhões. Porque se eles tivessem roubado só 50%, ainda teria sobrado 2 bilhões de reais para investir em Petrópolis, Teresópolis, Guapimirim e as cidades em volta. Então, vamos começar dando nome aos bois. Roubaram o dinheiro que agora está matando as pessoas. Agora, vamos para outra questão. Como que uma cidade igual a Petrópolis não tem dinheiro para socorrer as pessoas que estão atualmente desabrigadas na cidade? Ela tem que ter esse dinheiro, porque ela gasta dinheiro com coisas muito pequenas, muito ínfimas, com coisas que não levam nada à população, e quando a população precisa do apoio efetivo dos governos, não tem dinheiro, e aí se depende do dinheiro que os outros mandam, das coisas que as outras pessoas mandam. Então, eu gostaria, primeiro, o seguinte: esse negócio de fazer doação, para mim, do meu ponto de vista, é papel do governo. Quem tem que socorrer as pessoas é o governo. Porque é o seguinte: cada pãozinho que a dona de casa ali do Morro da Oficina comprou na padaria, ela pagou imposto. O dinheiro dela foi para algum lugar. Então, vamos parar de fazer proselitismo e vamos parar de fazer a caridade aonde não é necessária a caridade. A caridade é anterior, a caridade não é depois. Depois é leite derramado você não recupera mais. Então, o dinheiro tem que ser usado antes. As coisas têm que ser feitas antes, não é depois. Depois que a pessoa já perdeu tudo, você vai lá, vai dar R$1.000 para ela, fazer o quê? O que ela faz com R$1.000? Vai comprar a cesta básica? Ela não vai reconstruir a casa dela, ela não vai recuperar a dignidade dela, não vai recuperar a máquina de lavar, o fogãozinho que ela comprou e pagou em 10, 18 parcelas, a geladeira que ela perdeu, o sofá, a televisão, ela não vai recuperar, pô. Entendeu? Então, pô, vamos parar de demagogia e dar nome aos bois. O Brasil tem governantes ladrões que roubam a vida, o dinheiro, a esperança e os sonhos das pessoas.
Lincoln, o Rubens Bom Tempo, ele era prefeito, veio na reeleição, ganhou a eleição, não assumiu, né, porque tinha problemas em suas contas. Veio candidato a deputado estadual, ganhou, assumiu o mandato como deputado estadual. E depois de 2 anos se passaram, e aí ele consegue vencer uma ação, né, uma batalha judicial, e assume a prefeitura de Petrópolis, né? A tragédia não é nenhuma novidade para o Bom Tempo, até porque ele viveu a tragédia em 2011 e administrou aquela tragédia. Porém, parece que as ações que estão sendo feitas hoje são ações de um administrador que não tenha passado por uma administração com tragédia. É uma tristeza a gente constatar isso, né? Porque uma pena que a população, né? A gente conhece isso bem, né, Denel? A população vota nas mesmas pessoas. É muito chato isso. É muito triste. É muito chato saber isso, entendeu? Porque a população deveria perceber e votar diferente. Porque os caras, como o Lelé colocou, os caras estão na máquina e desviando muitas vezes o dinheiro. Eu não estou falando especificamente dele, falando de uma forma genérica, mas o fato de repetir o voto de uma pessoa que não fez nada de maneira prévia para que esse tipo de tragédia fosse atenuada com ações de infraestrutura ou de fiscalização de construções irregulares nas encostas, é muito triste para todos nós. Então, eu acho que ele deveria ter aprendido, ele deveria ter feito pós-graduação, mestrado e doutorado em identificar esse tipo de chuva e de desastre na região de Serrana. Se ele é um petropolitano, se ele é uma pessoa que é da região e viu acontecer no seu mandato isso em 2011, deveria ser o primeiro a saber que isso poderia voltar a acontecer e, de alguma forma, se preparar para isso, para que isso, de alguma forma, fosse atenuado. Então, infelizmente, a gente fica batendo na mesma tecla, mas esse é o nosso papel, né? Como observadores, como pessoas que, de alguma forma, sofrem também com essas coisas. Fico com a fala do Lelé também, sabe? Eu acho que, às vezes, essas coisas são usadas para mobilizar o coração das pessoas, entendeu? Mas fico também num contraponto, assim, de colocar que, às vezes, as pessoas querem, de alguma forma, ajudar, sabe? O coração humano e do brasileiro, né? A gente tem muito essa coisa de que forma eu posso ajudar. Então, às vezes, a gente tenta viabilizar essa ajuda de alguma maneira. Mas eu acho que também o Estado ele tem uma função preponderante e muito importante nesse tipo de desastre. O que a gente pode fazer é ajudar de alguma maneira. Tipo, eu vi algumas imagens interessantes de alguns grupos ligados à igreja preparando comida, sabe? Criando uma infraestrutura para aquelas pessoas que estão desabrigadas, aí fazendo o preparo da comida, mas a comida foi providenciada pelo Estado, entendeu? Aí os caras fazendo a comida para entregar, algumas pessoas, por exemplo, acolhendo menores, crianças que estavam desabrigadas em locais que a igreja às vezes tem disponível. Eu acho isso bacana, mas isso não é para haver um exagero de apelo emocional, e isso também não é para encobrir a participação do Estado, que é o maior interessado em cuidar dos cidadãos. Porque o cara perde tudo, como o Lelé falou muito bem. Ele perde quase que a identidade e a cidadania dele. Isso só o Estado pode fazer algo para mudar de forma mais ampla a vida do cara. Não é nem R$1.000, às vezes nem 5.000, nem 10.000, entendeu? Muda a parada, entendeu? Tem que, às vezes, ver o documento do cara, ver uma forma de financiamento, uma forma de entrada no mercado, uma ação ampla, porque o cara perde a vida toda ali, perde tudo, entendeu? Então, realmente, só o Estado pode tentar recompor a cidadania da pessoa que sofre esse tipo de tragédia. Olha, Lincoln, vamos precisar de você e do Lelé Arantes aí para uma próxima edição do Contraponto, né? Conta comigo. Vocês sabem que quando o Marcelo Rosa começa a olhar de cara feia, é porque, acabou, né? Lelé, mas antes de acabarmos e fecharmos aqui a nossa programação, a sua nota 0 e a sua nota 10 aí da semana, Lelé. Olha, eu vou dar nota
0 e 10 para a mesma pessoa. Eu vou dar nota 10 para o presidente Jair Bolsonaro, que teve a humildade, ou não sei, né? Mas pelo menos teve a humildade de ir aí em Petrópolis, conhecer em loco o que aconteceu com a cidade. E também vou dar nota 0 para ele, por ele ter ido em Petrópolis, colocado um monte de gente para fazer discurso, foi chamando as pessoas, agora você, para fazer discurso no momento de dor, de desespero, no momento em que o que a gente precisava para Petrópolis é, olha, tem dinheiro, vou trazer dinheiro, nós vamos conseguir recuperar essa cidade, devolver a dignidade para as pessoas que perderam as suas casas, perderam os seus pertences, perderam os seus entes queridos. É isso que... Então, nota 10 e nota 0 para ele, no mesmo lugar, para o mesmo motivo. Lincoln Lira, muito obrigado aí por você abrir espaço na agenda da família, né, para participar conosco aqui do Contraponto. A sua nota 10 e nota 0 da semana. Obrigado pelo carinho, Demerval, e um prazer estar contigo também, Lelé. Obrigado e lembre-se da gente sempre, porque quero ser contribuidor dessa maneira tão saudável, né? Tão maneira, Demerval, que você faz na área da comunicação e na área da informação. Contem sempre comigo. Nota 10 eu dou para o Corpo de Bombeiro. Eu acho que cobrar nessa hora é o mais equivocado. Eu acho que é incentivar, motivar os caras e muitas vezes pelas limitações que eles mesmos têm de estrutura, os caras são verdadeiros heróis, né? Eu tenho outras críticas ao Corpo de Bombeiro, com o negócio de alvará, com outra licença, isso é outro assunto. Mas na hora da efetividade, de meter a mão no arado, quando a tragédia aconteceu, eu dou nota 10 para o Corpo de Bombeiro. Os caras envolvidaços, às vezes com jornadas de trabalho super extensas, e é perceptível a entrega dos caras. Nota 10 para o Corpo de Bombeiro da localidade aí que está atuando na área de Petrópolis. E nota 0 eu dou para esses governantes dessas regiões, sabe? Que são muito, parecem verdadeiros nenéns, verdadeiras crianças administrando um município tão belo como Petrópolis, né? E esses municípios maravilhosos que a gente gosta tanto Teresópolis, Guapimirim, da região serrana aí, que são, assim, motivo de orgulho do estado do Rio de Janeiro, mas para governantes tão amadores, que as coisas acontecem, os caras não aprendem e deixam acontecer tudo de novo porque não fizeram nada para que atenuasse esse tipo de tragédia. Então, eu dou nota 10 para o Corpo de Bombeiro e nota 0 para os governantes da região serrana que, de alguma forma, poderiam intervir e melhorar, atenuar essa situação de tragédia na região de Petrópolis. Muito obrigado, Lincoln Lira, muito obrigado, Lelé Arantes, e muito obrigado a você que está em casa nos acompanhando aqui no Contraponto. Semana próxima estaremos de volta. Um forte abraço. Tchau, tchau.